Meus prezados ouvintes, diletos paroquianos, irmãos caríssimos, para todos vós o nosso bom dia. Ansiosos pelo que nos possa trazer a paz, famintos de tudo que nos fortaleça na caminhada, sequiosos pela água viva que sacia a nossa sede de alegria, de conforto, de amor, nós nos voltamos para aquele que tudo nos oferece pela sua palavra que nos trouxe e a quem nós saudamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caríssimos irmãos e irmãs, muitas vezes nos dias estranhos, difíceis que correm, dos tempos atribulados que atravessamos, nós ouvimos frases como esta: você é que tem sorte, a sorte de ter fé. Ouvimos dizer: já não vou à igreja, mas ainda tenho fé. Ou pode nos dizer também: perdi a fé quando morreu meu filho. São frases banais e escondem muitas vezes traumas, mágoas e, sobretudo, ignorância. Muitos falam da fé como se fosse coisa que a gente tem ou que a gente tem só em parte. Fala-se da fé como se ela fosse um objeto que a gente pega ou larga, que a gente tem ou perde. Mas a fé não é da ordem do ter, a fé é da ordem do ser. A gente não tem fé, a gente é uma pessoa de fé. Não é certo dizer aquele homem tem fé, mas sim, aquele homem é um homem de fé. A fé é um estado de espírito, é um modo de ser da inteligência, do coração. A fé não é como uma doença que a gente pega, sabe Deus por quê, e da qual a gente melhora, sabe Deus como. A fé é que deve nos possuir, deve nos envolver, deve nos guardar. A fé é a vida da alma. Assim como o nascimento nos deu a vida natural, a vida terrena, assim o batismo nos dá a vida da alma, a fé. O meu justo vive da fé, proclama Deus e o repete o apóstolo. Vive da fé. Logo, a fé é vida, vida da alma. Sem a fé podemos estar vivos, mas somos mortos espiritualmente. É por isso que há muita gente caminhando como vivos mortos. Muito cadáver ambulante. Tem só a vida animal, mas não tem a vida da alma, que é a fé. São João, no livro do Apocalipse, se dirige ao anjo da igreja de Sardes e lhe diz: és considerado vivo, mas na realidade estás morto. Isso podemos dizer de quantos não têm fé. Estão vivos, risonhos, mas na verdade estão mortos, porque não têm fé à vida da alma. Homens de almas mortas. A fé é a vida da alma, como a alma é a vida do corpo. E a nossa fé tem um fundamento só, um só objeto:
um conteúdo único: é Jesus Cristo. Quando nós dizemos, como o apóstolo Paulo, eu vivo, mas já não sou quem vive, é Cristo que vive em mim, nós apontamos Jesus como fundamento, conteúdo, a nossa própria fé. E o apóstolo que assim escrevia aos Gálatas continua: eu vivo a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a nossa fé, o Cristo Jesus. Essa a fé que nos dá a vida da alma, Cristo Jesus. Tudo mais em que nós cremos nos vem de Cristo Jesus. Como de uma fonte d'água nascem muitos regatos, assim de Cristo nossa fé, nossa vida, nos vem todas as verdades. Se Jesus é a nossa fé, as verdades que ele ensinou serão forçosamente objetos de nossa fé. Não podemos aceitar Jesus sem aceitar plenamente o seu evangelho, sem acatar a sua igreja. Não se separa a pessoa de Cristo da sua palavra, nem se separa a palavra de Jesus da sua igreja, que, como diz Paulo, é a guarda depositária, a coluna da verdade, depositária da palavra de Jesus. O símbolo da nossa fé é o credo, resumo de todas as verdades nas quais cremos. Mas esse credo não é senão a coleção das verdades que Jesus, nossa fé, nos ensinou. Se proclamo minha fé em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é porque Jesus nos ensinou que Deus é nosso Pai. Ele nos mostrou no Evangelho que o Pai tudo fez e tudo faz por nós. Que Deus não só é o Criador, mas o conservador de tudo, o Deus Providência. E nós somos filhos de Deus somente porque cremos em Jesus Cristo, e pela fé, Cristo Jesus habita em nós. São Paulo nos declara isso enfaticamente na carta aos Gálatas: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. E assim sendo, o apóstolo Paulo bradava: Cristo habite pela fé em vossos corações. Eis aí a nossa fé. Cristo Jesus habitando em nossos corações. Jesus que é a vida de nossa alma. É por isso que somos ou não somos homens de fé. Na medida em que Jesus está em nós, somos criaturas de fé. A fé através de Jesus em nós passa a ser uma coisa só conosco. Não temos apenas a fé, somos homens de fé. O justo vive da fé, proclama Paulo, e escrevendo aos Romanos ele diz: Deus manifesta a sua justiça no tempo presente, justificando aquele que tem fé em Jesus. Se nós percorremos as cartas do apóstolo, veremos como ele insiste, prega, proclama sempre a necessidade de nos apegarmos a Jesus como objeto, fundamento, razão da nossa fé.
como a nossa própria fé. Isso o apóstolo nos apresenta quando diz: corramos a luta que nos é proposta com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Jesus, fonte, fundamento da nossa fé. Jesus, a nossa fé. A vida nos reserva tantas surpresas, tantas angústias, tantos riscos e perigos. Tudo pode vacilar, tudo pode tremer sob os nossos passos, tudo pode ser posto em dúvida. Somente a nossa fé em Cristo não pode ser abalada. O homem mais pobre é sumamente rico se Jesus é a sua fé. E o homem mais ignorante é sumamente sábio se a sua fé é Cristo Jesus. O homem mais fraco é sumamente forte se sua fé é Cristo Jesus. Para nós cristãos, tudo se resume em Cristo. Cristo, Filho de Deus, Salvador nosso, Cristo, nosso irmão, Cristo, nossa fé. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender, esteja em vosso coração para vos conservar, que seja vosso guia para vos conduzir, que vos acompanhe para vos guardar, que sobre vós derrame sempre suas bênçãos. Isto vos conceda Jesus Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui terminamos, irmãos caríssimos, o nosso programa Encontro com o Pastor. E ao vos deixarmos a todos, queremos saudar afetuosamente no Senhor Jesus, para todos implorando as bênçãos divinas, e que desça do céu, por intercessão dos méritos e da glória da Mãe de Deus e nossa, a onipotência de Deus Pai, a luz e a paz de Jesus, Filho de Deus, e o suave carinho de Deus Amor, o Divino Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.